Mas a minha origem de gremista é do pai, e eu não tive opção para isso, né? Quer dizer, com 3 anos de idade, tinha uma leva, apareceu em Osório lá um grupo de vendedores de títulos patrimoniais do Grêmio. E o pai comprou um para mim. Eu tinha 3 anos de idade, foi em agosto de 1963. E por incrível que pareça, eu tenho um médico lá de Osório, que era de Osório, depois voltou para Osório, um médico, e ele também tem o título exatamente comprado no mesmo dia, porque o pai dele era gremista e também naquela leva de vendedores, a mesma história, entendeu? Então, eu nunca tive opção, desde criança, desde moleque, desde criança mesmo, quer dizer, eu tinha 2 coisas com meu pai. Meu pai era prefeito de Osório, então, nos finais de semana, nos domingos, geralmente, ele me pegava, botava no carro, juntamente com a turma dele lá, com os secretários e tal, ia para o interior do município, e eu ia junto com ele. E a outra questão era, quando tinha jogo do Grêmio, eu também ia junto com ele. Sim. Então, eu não tinha, até que chegou até no momento com 9, 10, 11 anos de idade, 11 anos de idade já, aproximadamente, depois que inauguraram a Freeway, então, vamos trabalhar aí com a ideia de 71, 72, nós pegávamos um ônibus, um grupo de amigos com 12 anos de idade, não tinha essa história de menor não embarcar, essa coisa de ônibus, eu pegava um ônibus e vinha para Porto Alegre, para ver o jogo, assistir a partida e voltava, quer dizer, então a paixão se deu desde criança, quer dizer, na verdade ficou uma coisa indisponível para a gente, eu não abro mão, não abri mão desde criança. Aquela coisa do... E o meu filho, o primeiro jogo que eu levei, rapaz, coitadinho, Grêmio Estácio enfadadinho, tá bem criança pegar na mão, Grenal de 5-2, o Grêmio perdeu no Olímpico. 5-2. Aí eu vou te contar uma coisa. Esse é o diretor da transição e trabalho lá. E ele ajuda lá e tal, mas ele é um gremista assim, ele tem uma visão de futebol diferente, ele é um guri com cabeça muito limpa, muito aberta, e com uma visão boa das coisas, entendeu? E muito também das questões que dizem respeito ao seu entorno. Ele é um cara muito vamos dizer assim, muito com a cabeça muito clarividente, muito limpa, uma cabeça muito arejada para examinar tudo aquilo que está no entorno dele e também para examinar futebol. Então, eles, via de regra, pode ser e é um bom conselheiro. A família da gente é um refúgio. Tu pode festejar com todo mundo, tu pode, de certa forma, ter momentos muito ruins na tua vida e tudo mais, assim, mas vamos combinar. Família é refúgio, não tem coisa melhor do que tu estar com eles, estar lá com os irmãos, com a mãe, com a esposa, com os filhos, com todo o entorno, com os genros, com a nora, porque isso é uma verdadeira solidariedade. O que te falta, às vezes, nos ambientes que a gente participa, e às vezes até nas questões públicas, tudo aquilo que tu fica exposto, mas ali há solidariedade. Ao mesmo tempo que tem uma absoluta solidariedade, também tem críticas, e também tem... Não pensa que se leva livre, não se leva livre, não. Não é. Mas tem corneta. Tem corneta, mas de uma maneira geral, há muita solidariedade. Por quê? Porque tem os componentes do amor, da intimidade da família, da solidariedade da família, de sofrer junto, de festejar junto, de ter ambientes assim que a gente tenha o sofrimento deles, e isso tudo gera uma absoluta afinidade de convivência, principalmente no que diz respeito às coisas do Grêmio. Então, todo mundo é solidário, mesmo sabendo que os momentos são complicados, difíceis e tudo mais, mas a solidariedade. E isso, sinceramente, é o Porto Seguro. Ali está o Porto Seguro. Mas sabe que eu participava, eu tive participação no conselho muito de coisas assim, muito esporádicas, eu não era, vamos dizer assim, um debatedor de todas as reuniões. Sim. Tinha um fato ali, um fato aqui, e basicamente ali eu me detinha e fazia algumas observações, fazia algumas manifestações, mas rigorosamente não articulado, mas de cunho pessoal, era a visão pessoal. Houve um episódio no Conselho Deliberativo que foi exatamente aquela assinatura do contrato da Globo, que praticamente o Grêmio foi o segundo clube a assinar, e ser o segundo clube a assinar praticamente ajudou a sepultar e determinar o fim do Clube dos 13, da capacidade representativa do Clube dos 13. E aquilo foi questionado, e eu questionei aquilo no Conselho para entender as razões administrativas que o Grêmio tinha feito aquilo. Não quero nem discutir as razões de ordem financeira, porque, embora me parecia que o Clube dos 13 deveria ser o órgão coletivo daquilo tudo, sim, e deveria ser o destinatário das negociações. Mas o presidente Paulo Odoni, naquela oportunidade, fez isso. Eu questionei isso e, para surpresa minha, o presidente Paulo Odoni se irritou. Muito, muito. Num determinado momento, ele bateu na mesa, levantou e foi embora. Aí o que aconteceu? O presidente Raul Regis ficou numa posição assim, meio de, vamos deixar disso e tal, se levantou, foi embora e se retirou da reunião. E típico. Eu tô ali, não, eu tô ali, né? Eu tô ali esperando. Daqui a pouco o presidente Raul Regis
vai toda aquela fleuma, né? vai prosseguir a reunião. Um momentinho, quem está com a palavra aqui sou eu. E terminei a minha manifestação. E depois daquilo, quando o presidente Kofi fez os convites, eu participei de algumas articulações para o retorno do presidente Kofi, reuniões muito, assim, eram convidados por um por outro, então a gente foi lá falar com ele e tal, para solicitar que essa candidatura. E, para surpresa minha, em determinado momento, o presidente Kofi me convidou para jantar. E jantamos eu, ele, o Cacalo e o Evandro Krebs. Os 4. E aí ele me fez o convite. E sabe qual foi uma das referências do convite? Ele queria ter um de cada grupo, mas queria ter um convite pessoalizado, não era um convite para grupos. Sim. Mas era um convite. E ele escolhia uma pessoa dentro do grupo para ser, e a minha escolheu. E sabe qual foi a referência que ele fez? Exatamente. Eu sei que tu me defendeste no conselho daquele lá naquele episódio. Eu sei da tua situação e tal. Eu te conheço como prefeito, aquelas coisas politicamente e tal. Então tá terminando o mandato em Osório e tal. Então eu estou te convidando para ser vice-presidente. Presidente, eu aceito na hora, tá aceito, mas eu vou levar isso ao meu grupo. Tal. Depois levamos ao grupo, o grupo teve algumas situações de resistência, porque haviam mais pretendentes, mas acabamos nos encaminhando para aí. E 2 anos depois, acabei presidente. Sim. Na conjuntura dele. Ele ia fazer uma viagem, e dessa viagem ele reuniu o conselho de administração e disse assim, para todos nós, vai, aqui nessas 6 pessoas, um de vocês será o presidente do Grêmio, né? E, de surpresa, embora todo mundo talvez pudesse imaginar que ele também tinha convocado aquela reunião para fazer uma discussão nesse sentido, ele começou a perguntar individualmente, fulano, quer ser candidato? Não. 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 Romildo, quer ser candidato? Se tocar para mim, eu quero. Perguntou para o outro, quer ser candidato? Eu vou ter que consultar meu grupo. Aí o Kofi reagiu imediatamente. Reagiu, mas na hora. Então, tu tá fora. Foi assim, mais ou menos. Não interessa o nome das pessoas aqui, sim, mas sim, claro. esse foi o relato. Fiquei eu. Sim. E saí candidato dali. Depois, claro, até a organização de todo o processo eleitoral, de todo o processo de consolidação da candidatura, da organização da candidatura e principalmente da estruturação dela, levou um tempo. E claro que houve muitas vacilações, mas até o final se consolidou isso tudo e acabamos depois fazendo aquela lição. E aí eu não tinha legitimidade política para dizer aquilo ou fazer daquilo. Eu me recordo de vários episódios sobre aquilo. Em primeiro lugar, a crônica extremamente pesada, né, me fazendo assim colocações de diagnósticos do Grêmio praticamente no calabouço, no fundo do poço. Era uma coisa assim desconstrutiva, era uma coisa assim de liquidação mesmo, quer dizer, ninguém estava entendendo o processo. E o processo tinha começado já com praticamente 14 jogadores não renovando o contrato. E foram vários jogadores assim, muitos jogadores muito importantes. Moreno, Barcos, Riveiros, Zé Roberto. Isso. Né? Era um time caro. Era um time caro, e só ficou praticamente o Juliano. Isso. Daquele time, o resto basicamente foi reconstruído e vieram contratações outras. E aquele time, a austeridade passava exatamente pelo equilíbrio das contas, quer dizer, tu poder fazer tudo dentro dos 30 dias, era um raciocínio simples, nós levamos um tempo para fazer isso. O primeiro ano não foi possível fazer, mas diminuímos a despesa violentamente. O segundo ano conseguimos fazer. Por quê? Porque quando veio as luvas da Globo, a gente basicamente utilizou isso para reorganizar a casa definitivamente. Entendeu? Então, quanto o Grêmio faturava em 2015? Era 200 milhões. 200 milhões, mais ou menos. 180, 200 milhões. A faixa de 200 milhões, não chegava bem a isso. Em 2015. Mas aí veio o terceiro lugar do brasileiro naquele ano. Um respiro. Na verdade, eu fiz mais uma colocação, porque eu estava tão acostumado com as coisas, eu fiz uma colocação que era emblemática, eu só quero ganhar um campeonato gaúcho, eu não tenho muito mais, eu quero recuperar... Naquela altura não tinha ganho, né? Eu quero recuperar a hegemonia, mas aquele ano a gente disputou a final do Campeonato Gaúcho com o Filipão. O time que entrou em campo... Foi o jogo que perdemos em Caxias? Não, ganhamos aqui, não foi aquele jogo, aquele foi no tempo do Kofi ainda. Foi no tempo que nós perdemos no Beira-Rio por 2-1. Que o Juliano fez o gol no segundo tempo. Fez um gol no segundo tempo. Quase empatamos o jogo. Não, e um time completamente. O Filipão botou um time, botou o Lincoln, botou o Mamute, botou o Araújo, botou. Uma coisa assim, uma bola escapada que o Felipe Bastos, né? Foi uma falta, uma falta. Isso mesmo. Mas assim, era um jogo que até disputamos. Isso mesmo. Mas o meu desejo, na verdade, era recuperar a hegemonia do Campeonato Gaúcho. Aí depois chegamos em terceiro, e aí veio um outro fato também, que embora tudo isso, as pessoas não têm noção do que acontece lá dentro, de um projeto que estava sendo executado,
que quando a gente se classificou para a Libertadores, eu me recordo perfeitamente quando isso, tomei um pau que não tinha explicação, né? Quer dizer, as pessoas não tinham compreensão do que era. Quer dizer, uma coisa é tu tá lá dentro, outra coisa é tu vir de fora. O que eu disse quando o Grêmio se classificou para a Libertadores? Não era a hora de nós nos classificarmos para a Libertadores. Mas mesmo... Eu bati no senhor por causa dessa frase. Pois é, mas eu sabia que nós não tínhamos condições de fazer mas mesmo assim chegamos e fomos às oitavas de final. As oitavas de final perdemos aquela de uma maneira bastante dura para o Rosário Central, perdemos lá de 3-1, 2-1 ou 3-1, não me recordo bem, e aqui também foi um jogo muito ruim. E lá nós perdemos mal, nós perdemos cedo, perdemos no início do jogo. Não. Até chegar o final do ano, e aí já fomos campeões da Copa do Brasil, com um time que já vinha sendo renovado, que já vinha muito com aquele conceito de buscar garotos da base, consolidar aqueles jogadores, e com jogadores comprados e adquiridos que já vinham dando certo. Kahneman, Michael, Edilson. Aí vem um período que... E a própria consolidação, que eu vou dizer assim, a passagem do Roger naquele primeiro momento foi uma passagem extremamente produtiva do ponto de vista de organização, porque ele tinha jogadores para fazer exatamente o time que acabou sendo montado. Né? Eu não conseguia. Nenhum gremista na Terra discutia Romildo Bolzan aqui. E a gente tem que ser muito franco aqui. Ninguém discutia. O presidente que tira o Grêmio de 15 anos, o presidente que unifica a política do Grêmio, o presidente que sai de 180 milhões para 350 milhões num intervalo muito rápido, num processo muito rápido, um presidente que não discute e consegue trazer também, a partir já de 2017, a hegemonia no Rio Grande do Sul, e o presidente que vai jogar a final do Mundial contra o Real Madrid, lá a terra dos patrocinadores do Real Madrid, vamos deixar bem claro que me incomoda isso. E não precisava ter nos roubado um pênalti. Na terra dos patrocinadores, mas isso aí já é futebol. Certo. Aí aqui, vem 2017 e vem o auge. Naquela altura, e aqui eu estou dizendo, não se discutia. O Grêmio havia atingido ali, o Grêmio era referência sul-americana, o Grêmio era um dos clubes que era tomado, todos olhavam o Grêmio como a referência, e o senhor era a grande mensagem, a grande imagem disso. Sim, completamente. Foi uma coisa, nem eu esperava, sinceramente, nem eu esperava. Foram coisas acontecendo, foram coisas que foram vindo, e o campeonato foi indo, e eu me recordo quando a gente foi jogar em Guayaquil, contra o Barcelona, eu saí daqui escutando algumas manifestações de rádio, e um cara dizia assim, o Grêmio vai conhecer o inferno, o Grêmio vai conhecer o troço lá. Nós chegamos lá, metemos 3-0 ao natural. Então, foi uma coisa assim, foi sendo feita uma construção, e aquilo foi acontecendo, e o ambiente foi se moldando, de modo que tudo aquilo pudesse convergir para uma situação muito favorável do ponto de vista da aglutinação do grupo, e havia um futebol vistoso, havia um futebol competitivo, havia tudo isso, até chegar à final, e eu não me dei conta de tudo aquilo, porque eu entrei de ponta cabeça naquele negócio, se eu não vou deixar escapar nada, não vamos deixar que nada seja desapercebido, que possa ser no entorno desapercebido, que possa prejudicar a gente. E eu me recordo que na última partida, aquela que nós ganhamos de 1-0 aqui, e foi feito um golzinho no final lá, o gol do Cícero, uma arbitragem muito ruim, último lance. Um dos últimos lances do jogo, uma arbitragem muito ruim. Eu tenho duas memórias. Daquilo, quando terminou o jogo, eu fiquei até todo mundo sair do estádio, fiquei lá e esperei a arbitragem sair. Por Deus, eu consegui. Mas o senhor achou que não, esperei a arbitragem sair. Quando eles saíram, eu saí atrás. Eu me lembro de uma entrevista do senhor estava muito bravo naquele dia. Eu saí atrás e botei o carro na frente e pedi para falar com o árbitro. Disse assim, ó, se o Grêmio perder com essa vitória, se o Grêmio perder esse campeonato, eu já sei o culpado, sei o endereço, sei quem foi. Porque a sua arbitragem foi um fiasco. No dia seguinte, pegamos um avião, embarcamos para a Assunção do Paraguai, uma reunião intermediada pelo presidente, que era vice-presidente brasileiro da Comebol, que era o Reinaldo Bastos, a presidente da Federação Paulista, e fomos para lá e tal, e entregamos um dossiê para o Alejandro. E ali eu senti, pela primeira vez, assim, uma grande intenção e vamos dizer assim, um grande desejo dele de transformar a Comebol num órgão definitivamente transparente, num órgão absolutamente organizador, competente,
das competições sul-americanas. E, de fato, o jogo contra o Lanús lá foi um jogo, uma arbitragem segura, um jogo tranquilo, um jogo sem nenhum problema e tal, ali... e acabamos campeões. E eu, sinceramente, vamos dizer assim, faltava 10 minutos, era 35, estava 2-0, eu saí para o corredor, comecei a me dirigir lá para baixo, porque antes do jogo já teve um incidente que não me deixaram entrar em campo, todo mundo lá, né? Teve um incidente no dia anterior já. Quando a gente chegou lá para fazer o treino de reconhecimento do gramado, estava o árbitro argentino, estava o dirigente do Lanús sentado lá em cima da arquibancada e o VAR sendo marcado com outro treino. Então chegamos lá, nós não tínhamos, disse, olha, às 4 horas nós estamos em campo, se nós vamos retirar aqui vai criar um incidente. Nós vamos criar um incidente aqui assim, né? E eu comecei a ficar irritado, aí que tu vê exatamente essas coisas. Aí o Fernando me puxa pelo braço, me bota de lado assim e diz assim, presidente, fica tranquilo, porque tudo que eles querem é que o senhor se irrite aqui e crie um problema. Entendeu? Aí me caiu a ficha, é verdade. É verdade. Só o que eles precisam. É só o que eles precisam. Aí veio o Seleme, que era o presidente da comissão de arbitragem lá e tal, e vindo o Seleme, começou a conversar com os caras, eu me dei de costa, né? Eu fiquei de costa. Fiquei na minha, não cheguei perto, ele veio, estava com todos os vice-presidentes que estavam ali, nós estávamos todos conversando ali e tal. Ele chegou para os caras, começou a falar e tal. E aí o presidente está ali e tal. E eu sabia que ele estava ali, estava vendo, né? Me chamou ali e tal, fui ali, que assim eu via que ele estava nervoso, o Celene estava nervoso, porque realmente eles tinham cometido um equívoco tremendo em colocar o árbitro argentino para marcar o VAR. Quando um time local está disputando, não se pode botar um time na arbitragem, porque isso está no regulamento da Conmebol. Imagina. Né? E aí o que aconteceu? Quando eu vi ele estava num nervosismo tremendo, quase que com os beiços meios, jamais eu vou fazer alguma coisa para prejudicar um clube brasileiro, mas nós não queríamos isso, nós só queríamos justiça, né? Aí eu senti que realmente as coisas estavam seguras, porque que os caras estavam preocupados. Os caras estavam preocupados com a boa arbitragem e tal. E aí, vamos dizer assim, eu não me dei, quando terminou o jogo, rapaz, eu entrei em campo, os caras não queriam deixar eu entrar em campo, eu empurrei o cara, entrei em campo assim, mas entrei frio. Sim. Sabe como é que é frio? Frio é o seguinte, parecia que estava nas nuvens, flanando, né? Uma das maiores sensações. Não tinha nenhuma noção. Essa foi a melhor sensação que o senhor teve como presidente do Grêmio? Não. A melhor sensação foi chegar em Porto Alegre. Na chegada, quando viu o público, a torcida. Aquilo foi demais. Aquilo é bonito, né, presidente? Sabe que eu olho essa emoção, esse sentimento, a alegria do torcedor, né, presidente? Tá louco. Tu sabe o que tu chegar tu descer ali pela Farrapos, depois entrar na Mauá. Aquele povo todo, Grêmio. Não, fechando a rua. Tu chega no Largo da Prefeitura, que não tinha lugar para mais nada, entendeu? Não tinha lugar para ninguém botar, tu estava no caminhão quase dobrando, porque os caras empurrando. Então é um troço maluco. É maluco. Não tem igual. E a alegria, né? Mas, presidente, aqui, campeão da América e construtor de um Grêmio que vai ser lembrado por 100 anos. O Grêmio construído por esse trabalho do senhor é um Grêmio que daqui a 100 anos vão lembrar. Assim como ontem eu estava no evento de um dos lançamentos, que eu estou fazendo a cobertura de todos os lançamentos, estava o Baidec lá. O Baidec é um zagueiro da história do Grêmio, assim como o Jeromel, um zagueiro do mundo, né? Campeão do mundo, campeão da América. Né? E esse é um momento muito forte, porque junto disso vem eleições, junto disso vem conselho, junto disso vem abertura e junto disso vem cobrança de se manter no topo. Em 2018, o Grêmio é terceiro lugar no campeonato na América. Em 2019, o Grêmio é terceiro lugar na América. O Grêmio consegue estar num lugar competitivo com todas as competições. O Grêmio é finalista da Copa do Brasil no ano depois, já depois da pandemia. E o Grêmio segue sendo referência. Eu tenho uma pergunta aqui, antes de chegar na zona na pergunta propriamente da pancada que nós levamos, eu tenho uma pergunta aqui que é relacionada a essa exigência política. O senhor, em algum momento aqui, o senhor conseguiu enxergar que essa unidade não era verdadeira? Não. E eu falo política, sim, não... Não. Havia, na verdade, uma aglutinação de forças que, evidentemente, ficavam em torno do poder. É natural que isso aconteça. Quando nós fizemos a última situação, que foi o consenso, o que aconteceu? Eu cansei de dizer para todo mundo, olha, isso aqui é para agora. O que vem depois vai acabar. Sim. Esse é o momento que foi construído, é o momento que foi possível construir, é o momento que foi possível aglutinar, é o momento que estávamos todos nós juntos,
E foi um momento que nós praticamente pacificamos e unificamos o Grêmio. Mas é a última vez. A próxima vai estar todo mundo fora. Por quê? Porque perde o fato gerador disso tudo, que era a estabilidade, que era um time que estava vencendo, era um clube vencedor. E também a figura de uma unanimidade. E a figura de um presidente que poderia dizer assim, estava todo mundo aceitando a forma de como as coisas... coisas... unânime. Então, aquilo se construiu, mas aquilo se construiu e depois, evidentemente, eu tinha certeza absoluta, eu tenho vários testemunhos disso para várias pessoas que, conversando comigo, eu dizia, olha, isso aqui é para agora. A próxima eleição do Grêmio não vai ter absolutamente nada disso, como nós estamos vendo agora. Entendeu? E é isso que, para mim, estava claro. Politicamente, as unidades se fazem em cima de fatos muito específicos, as unidades se fazem em cima, às vezes, de uma liderança que é pouco discutida, que ela é uma liderança que praticamente unifica todos os pensamentos do clube, ela é valorizada pelo campo, é valorizada pelos resultados do clube do ponto de vista financeiro, econômicos, e é valorizada também pelas causas que tem, quer dizer, ela tem causas que levam, mas isso é um momento. E aquele momento foi aquilo, e nessa vez não vamos reproduzir jamais, nunca, vai ser muito difícil reproduzir em outro momento como aquele. E eu faço essa pergunta, e agora a gente entra numa seara que é pandemia, né? Que para mim é um ano que não termina. O ano do rebaixamento do Grêmio, ele começa quando volta o futebol lá, a gente até ganha o gauchão ali e tal. Mas aqui eu tenho uma das conversas que nós tivemos, o senhor disse assim para mim, eu não entendo por que o futebol ele é feito de ciclos. Eu não sei por que a gente não consegue, e aí o senhor referia à história, o senhor dizia, como é que é, César, esse negócio, por que tem que estar embaixo, tem que estar em cima, por que não se consegue manter um voo de qualquer cruzeiro? Um, né? Não, e a sua ponderação para mim não era em relação ao Grêmio, que naquela altura era um Grêmio que vivia em águas mansas, mas ali o senhor dizia, não sei como, eu não sei por quê. E até a gente nessa conversa, é verdade, né? Por que não pode? Por que o Barcelona não conseguiu? Por que não consegue? O Atlético Mineiro não durou 2 anos. E por que essa relação, que eu acho que deve ser o que mais lhe intriga, começa a partir do momento em que o Grêmio começa a tropeçar, e aí eu vou pegar essa volta da pandemia, e aí depois nós vamos chegar nos detalhes de 2021, o que começa a acontecer, na sua opinião, que essa linha, que a gente muitas vezes não tem explicação, mas outras vezes tem, começa a bater? Para mim, eu tenho muitas coisas claras. A primeira coisa que eu tenho para mim clara é que em 20 a gente resolveu fazer a alteração do plantel, começar a modificar o plantel. Sim. E o plantel subiu muitos jogadores naquela oportunidade. Vários jogadores que eram promissores e foram subindo e foram ficando no plantel. Podemos dar vários exemplos aí que não veio ao caso, mas tinham vários. Esta transição acabou sendo, vamos dizer assim, mal preparada do ponto de vista da convivência do elenco. Mas por quê? Porque deu o conflito etário. Deu o cascudo e o guri. O guri já muito, às vezes, irreverente, o guri, às vezes, muito subiu, não soube interpretar o momento, porque o futebol, meu amigo, o futebol é o seguinte, tu tem um cara que tem muito mais experiência que tu, ele quer te ajudar, o guri, muitas vezes, em vez de desdenhar da ajuda do mais velho, tem que ouvir. Tem que ouvir. Claro. Ali está a experiência. Não, eu participei de reuniões, o Michael, o Marcelo Oliveira e o Jean-Pierre fizemos reuniões para tentar exatamente organizar a situação. Quer dizer, e depois... O senhor mesmo participou? Eu participei. Presidente do Grêmio. Eu fiz isso. Mas vinha sempre alguma questão assim vinha alguma coisa que batia na frente, vinha alguma coisa que, vamos dizer, não dava importância, o cara queria ajudar, o cara desdenhava, e o conflito de idade, quer dizer, essa molecada, enfim, aconteceu isso. E isso, de certa forma, deu vamos dizer assim, uma desconcentração no elenco. Se criou os mais antigos, se criou os mais velhos e ficou também aquela gurizada. E na liga do futebol, e na liga do jogo, e na liga do time, na estratégia de um time de futebol, se tu tem uma divergência dessa natureza, às vezes os caras não são tão solidários um com o outro como deveria ser,
Porque o futebol é um jogo de solidariedade, meu amigo. Se tu erra aqui, tu tem que ter outro para te cobrir. Se tu faz aqui, chama atenção. É time. Vamos lá, é time. É time, quer dizer, time tem que jogar junto, tem que se cobrar junto e festejar junto e também sofrer junto. Mas eu acho que... E esta foi uma das questões. Essa, para mim, foi uma das questões. Mas isso é... Tem outras. É erro, claro, nós vamos chegar lá, mas é um erro de avaliação. Vou dar um exemplo. Eu sempre disse o seguinte, o GPR eu não gosto, tá? A direção não detectou isso com clareza a ponto de todas as intervenções que fizemos não resultarem em coisas positivas. Eu, por exemplo, eu não gosto do GPR. Tá bem. Adorava o GPR, não gosto mais. Em determinado momento me incomodei. E eu brinquei que aquela geração GPR, que não é sozinho, que tem o Juan, eles surfaram uma onda que não era deles. Sim, chegaram no auge, né? Eles surfaram uma onda que não era deles, porque eles surfaram a onda do Arthur, do Everton, do Luan e tal, e eles... Do Pedro Rocha, do próprio o Wallace um pouco antes, do Jailson, enfim, surfaram uma onda que não era deles. Só que eles cobravam como se eles tivessem feito a onda. E aquilo me incomodou. Aquilo incomodou internamente também. Eu digo os jogadores mais experientes. Não tenha dúvida. Quando eu falo do conflito etário, eu falo exatamente nisso. Que não houve a sintonia, não houve a liga fina, não houve, vamos dizer assim, a empatia da relação. Quer dizer, houve separação. Os jogadores, às vezes, tu pode saber que os jogadores se cobram e tem jogadores que aceitam ser cobrados e tem jogadores que não aceitam. E quando se cobra e o cara rechaça, tu fica, às vezes, ressentido. Acaba terminando isso. E esse conflito etário... Isso aconteceu ali naquela volta. Começou ali. Ali. Que é exatamente mais ou menos em cima do que eu disse. Só que aqui... Isso houve, mas eu não trato isso como... eu trato isso naturalmente. Eu até faço isso como uma autocrítica, porque a gente verificou isso. E a gente não conseguiu atacar por inteiro, porque realmente se radicalizou um pouco. E era muita gente também. Nessa altura, estão falando e quantos meninos? Muitos meninos, mais da metade. É muita gente. Mas a transição poderia ter sido um pouquinho melhor ajustada. Isso, mas aqui, tá? Aqui, então, vamos começar por aqui. Aí a gente tem o primeiro erro, o primeiro sintoma. O primeiro sintoma, perfeito. Primeiro sintoma a gente tem aqui. E aí, o Grêmio, o senhor usa a expressão acidente como um dos pontos, aí a gente pode pegar ponto. Tu pode usar vários termos. Eu uso acidente porque quando a gente teve uma situação também, quero dizer aqui, vamos dizer assim, nós tivemos aquela final de Copa do Brasil em março de 21. Isso. Que era na verdade, decorrente da campanha de 20. Né? Depois tivemos o Grêmio não fez nenhuma das duas partidas, o Grêmio foi bem. O Grêmio perdeu aqui, perdeu lá e não teve. E perdeu bem também. E não teve nenhum desempenho a ponto de nós ficarmos, vamos dizer assim, inconformados. Sim. Essa que é a verdade. Perdemos muito bem ali. Não vamos fazer. Depois veio exatamente a situação da pré-Libertadores. Isso, e ali veio a demissão do Renato. E essa questão da pré-Libertadores, nós também acabamos nos desclassificando por uma situação bastante ruim. Mas ali a gente teve chance, né, presidente? Mas perdemos em casa. Perdemos em casa de virada. Saímos ganhando o jogo. Entendeu? E ali já havia, de certa forma, um desgaste do Renato e um elenco praticamente montado pelo Renato. Sim. E um elenco montado pelo Renato. Mas havia, de certa forma, toda uma desconfiança, uma inquietude. Havia, de certa forma, assim, um ambiente que não segurava mais ele, não tinha mais aquela unanimidade naquele momento. Havia isso. Né? E acabou, de certa forma, saindo. De certa forma, não, saiu. E ao sair, aí nós fomos buscar uma situação que parecia... Essa saída, eu acho importante, essa saída. Hoje tem muita gente que diz que o Grêmio não teria caído. Não, eu tenho dúvida só de uma coisa. Não é se caía ou não. Eu tenho dúvida e tinha na oportunidade. Né? E tinha na oportunidade, mas tudo se levou para isso. Que era exatamente, se tu tem um elenco montado à minha imagem e semelhança, se tu tem um elenco montado aquilo que eu acho que eu posso tirar dos jogadores, e ali tinham vários jogadores que estavam chegando e estavam, ou eram já do grupo, e estavam chegando os jogadores também, chegou o Douglas Costa, chegou o Thiago Santos, todos os jogadores, quer dizer, quando tu tem um grupo dessa natureza montado, esse treinador poderia tirar mais. Aí tu faz o raciocínio seguinte, que aquele grupo com o Renato não queria. Sim. Talvez não. Talvez sim. Depende, isso é uma coisa absoluta. Mas que o Grêmio, uma coisa é certa, viu? Uma coisa é certa, o Grêmio tinha grupo para não cair, isso é verdadeiro. Pois é, sabe que, presidente... Porque nós montamos um grupo naquela oportunidade de praticamente 2 jogadores em condições parelhas para cada posição,
ao nível de manter o discurso do Grêmio aquele ano era ganhar o Brasileiro. Sim, nós tínhamos time para isso. Se desse liga, era isso. Mas sabe que esse é o primeiro ponto. O torcedor, de um modo geral, ele diz o seguinte: como que conseguiu cair pagando 15 milhões, 12 milhões, não interessa quanto. Uma folha boa. Sim, era caríssimo. Como que caiu? Presidente, sabe que eu tenho até vergonha de fazer essa pergunta, porque essa é a pergunta mais difícil do mundo de responder, e essa pergunta que ela é só subjetiva, porque ela não tem um ponto. O que a gente pode perguntar para o protagonista, o presidente do Grêmio ou o vice de futebol, o que a gente tem que perguntar é o seguinte: o que, de fato, em tomada de decisão, o senhor poderia ter entendido como algo que determinou que o Grêmio afundasse? Porque ninguém pensa mais em como caiu do que o presidente do Grêmio. Pois é, o time montado não tinha a mínima coisa. Aliás, de certa forma, as contratações, todas elas tinham, de certa forma, um respaldo na torcida. Né? É o tipo da coisa, não era. O elenco foi pensado para um time que ser montado e desse certo era tipo para ser campeão brasileiro mesmo. Eu tenho um fato aqui que eu tenho que lembrar, porque eu acho isso extremamente relevante e importante, que foram exatamente aquele primeiro momento do Thiago Nunes, que deu aqueles 22 casos de Covid, que foram jogos, que foram jogadores e comissão do clube lá de suporte. Aquilo eu acho que foi determinante para desconcentrar, para desembalar, para, de certa forma, tirar aquele ambiente que já estava um pouco mastigado, aquilo com aquela saída e depois com o retorno. Né? E aí, o que ocasionou aquilo? O Grêmio teve que fazer várias partidas, e quando foi disputar o início do Brasileiro, aquelas 8 partidas que nós fizemos 2 pontos, e aquilo nós perdemos mal algumas também. Não, aquelas 8 partidas foi fundamental para depois criar a dificuldade da recuperação. Porque depois que vem num ambiente desse, embora tivéssemos bons jogadores e tudo mais, pudéssemos até ter um processo de recuperação, veio a desconfiança, veio a insegurança, veio um time que não conseguiu mais da liga e veio um time que também não jogou mais o futebol em condições de competir. Mas aí a gente chega num ponto que eu tento bater, apoio muito por isso, mas eu tento bater. O comprometimento deles lá dentro. Porque está muito bonito, é muito bom aqui. O senhor errou na tomada de decisão A ou B, o vice-presidente de futebol tinha um discurso mole, o outro não sei o quê, está tudo muito bonito. Mas tem uma hora, presidente, o senhor jogou bola lá em Osório. E foi campeão. Chega uma hora que é boleiro. E como treinador também. Chega uma hora que é boleiro. Eu tenho que ganhar de ti e acabou. Até que ponto o grupo que caiu, porque o grupo que caiu tinham 30 e poucos jogadores. Tem uma atitude, por exemplo, do Denis Abrão, que eu critiquei muito na época, que ele afastou os jogadores faltando 7 dias para terminar o campeonato. Pô, agora não adianta. Até que ponto os jogadores... O senhor tem mágoa de algum jogador que veio, que o senhor dedicou dinheiro do Grêmio, que o senhor colocou lá contrato alto? O senhor tem... Pô, por que esse cara não foi comprometido? O senhor não tem... tentando... porque é muito fácil aqui, presidente, é muito fácil aqui... um cara como eu, de fazer qualquer crítica ao presidente. Aqui tem um monte de gente dizendo: pô, o presidente campeão da América, o Grêmio caiu porque o presidente caiu. Sim, quando ganhou lá, foi o Luan que ganhou, foi o Michael que ganhou, foi o Jeromel que ganhou, foi o Renato que ganhou. Quando perdeu aqui, onde é que estão esses caras? Tu me bota numa saia justa, vamos combinar. Tu tá fazendo o papel correto de me perguntar. Eu não quero constranger, por favor. Não. Mas eu consigo aceitar que os jogadores não sejam responsáveis por isso. Eu tô entendendo perfeitamente. E vou te responder da seguinte maneira. Um dia eu escrevo sobre isso. Pois é, presidente. Mas eu não vou... Não, tudo bem. Tu sabe que existe no futebol, eu vou te colocar uma coisa, existe no futebol, vamos dizer assim, uma espécie assim de... por mais que tu tenha divergência, tu resolve por dentro. Por mais que tu queira dizer alguma coisa para um ou para outro, tu resolve por dentro. Por mais que tu queira divergir, se tu tem alguma questão assim, chama o cara e diga para ele. Faça isso. Eu cansei de fazer isso várias vezes e tive conversas longas com vários jogadores, tive tete a tete com vários jogadores, discussão com isso, discussão inteiras com o grupo, me reuni com o grupo várias vezes em relação a várias coisas, entendeu?
E eu acho que esses ambientes, se tu publiciza, tu quebra uma cultura de relacionamento cuja privacidade, principalmente a discrição, são fundamentais. Se eu te faço... Mas eles não têm esse constrangimento. Mas se eu faço isso contigo agora, que assim eu chego lá amanhã, eu tenho problema. Claro que eu sei, mas eu vou manter exatamente essa cultura da discrição. Eu não vou fazer absolutamente nenhuma observação sobre nenhum jogador. Não, eu compreendo, César, eu compreendo. Não foi essa ideia. Não, mas não foi essa ideia. Tá tudo certinho, tá tudo certinho. É bem assim mesmo que as coisas. Nós estamos fazendo um debate muito aberto, muito tranquilo e muito bom. Sim. Estou adorando. Uhum. Então, eu só quero te dizer o seguinte, e eu também estou te respondendo, porque vamos preservar, eu tenho que preservar uma das coisas que é uma das coisas que é muito sagrada no futebol, que é a fidelidade do dirigente em relação aos seus jogadores. Se tu tiver alguma coisa para dizer para ele, diga lá dentro, resolva com ele lá dentro. Acho que isso é fundamental. Porque eu tenho uma ideia que eu acho que o futebol, nesse ponto, ele tem um paternalismo. Sim. E nós criamos uma geração Posso te ajudar? Mimada. Posso te ajudar? O paternalismo é feito de diversas formas, mas o torcedor tem os seus ídolos e os dirigentes também. Os dirigentes também. Vamos combinar? Também. E essa geração, e essa relação que te torna ídolo, que te dá os resultados, que tu admira por jogadores ali, aqui e tal, tu acaba também, tu vira fã do cara. Ele é teu ídolo, ele te dá muitas coisas que no futebol são valores do futebol e esta relação gera, de certa forma, uma proteção. Gera não é como tu disseste, um paternalismo, mas eu refiro a uma proteção. E essa questão de proteção te dá, de vez em quando... protegendo os jogadores. Eu estou protegendo um elenco, sim. Estou protegendo um elenco porque eu sei a cultura como funciona. Eu conheço. Tu sabe também. Tu sabe o que eu estou falando. Eu sei bem. Tu sabe o que eu estou falando. Eu sei bem, eu me incomodo muito com isso. Mas vamos lá. Aí, dentro da figura de linguagem, criar isso, que é a traição, tá? Que é aquilo, tu dedicar confiança a alguém, esse alguém não se compromete e tu acaba tendo dificuldade com isso. Mas a gente, a partir deste momento, se quebra o encanto com o presidente Romildo Bolzan. Não tenha dúvida. Se quebra o encanto. O presidente perde. O presidente que tirou o Grêmio de 15 anos, que ganhou a América, que transformou o clube num clube de 150, 180 milhões em um clube de 500 milhões, ele perde. E aí tu tem um lado que eu acho importante a gente tocar, que é a traição dos que, de alguma maneira, gostaram disso. Tu fez a colocação para mim agora. Então, eu vou te dizer o seguinte. Tem gente que adorou o fato da liderança não viver, porque uma liderança desse tamanho, ela fica por 50 anos. Eu vou te dizer uma coisa assim, pode até ser verdade o que tu está dizendo, mas eu não vou levar do ponto de vista geral a questão das relações políticas internas. Eu vou amargurar isso. Vou amargurar. Mas isso dói mais do que aquela primeira pergunta? Vou amargurar para mim. Mas dói mais do que aquela primeira pergunta? Vou guardar isso para mim. Vou guardar isso para mim em preservação ao Grêmio. Vou sofrer isso sozinho. Vou segurar no peito sozinho. Tenho apanhado como ninguém apanhou. Quer dizer, tudo aquilo que nós relatamos aqui, tudo aquilo que foi a construção de um Grêmio que, de certa forma, não poderia acontecer o que aconteceu em 21, mas aconteceu, eu vou te dizer que eu, graças a Deus, tive a oportunidade também de voltar e vou voltar. Quer dizer, eu tive a queda... Nós vamos falar nisso. Eu vou ter a oportunidade de voltar. Mas eu vou dizer, eu vou amargurar, vou ficar calado, estou apanhando calado, estou apanhando de uma maneira assim, vamos dizer assim, silente muitas vezes, reajo quase zero a essas questões, de todas as ordens, seja da onde, dos ambientes que vierem. Estou aguentando calado, sabe por quê? Porque do fundo do coração, de tudo isso que tem, eu sei que houve a queda, eu sei que eu sou cobradíssimo por isso, sei que perdi muita, vamos dizer assim, muita respeitabilidade por conta disso, mas o tempo também vai me fazer justiça.
Pode ter certeza disso. O senhor não precisaria ter sido presidente do Grêmio a última vez. Não precisaria, não. Foi um consenso que veio de fora para dentro, foi se montando, foi mais sendo construído esse ambiente. E Por que o senhor foi presidente? Porque eu queria terminar o assunto Arena. Mudou bastante, mas por isso que eu te disse, o tempo fará justiça também. Eu tenho certeza. Daí a gente chega na volta. O Grêmio cai, a pancada vem, não adianta, o tempo não vai voltar, a Arena não se solucionou, eu acho que a Arena e deixou de ser coisa rápida também, cada vez mais complicado. Essa é uma questão pontual, mas a gente está aqui fazendo uma busca um pouco histórica aqui. E vem um Grêmio que precisava continuar. E o senhor diz, felizmente eu estou aqui e eu posso tentar continuar. Né? E vou voltar, e nós vamos voltar, eu tenho certeza disso, e eu vou estar na Arena, e nós vamos festejar muito a volta para a primeira divisão, porque o Grêmio não é um time que não pode perder. O Grêmio é um time feito de pessoas que sabem perder e sabem ganhar. Mas, aliás, o grande mérito é saber perder e saber ganhar. É exatamente isso. E quem não entende isso, procura outro lugar. Quem não consegue se reerguer na vida, meu amigo, quem não consegue fazer... Quer dizer, o grande problema muitas vezes não é perder, eu quero saber quantas vezes tu vai voltar. E nós vamos voltar. Mas aí a gente começa um trabalho que o Grêmio tem que jogar. Nós estamos em 2022, o Grêmio tem que jogar. Como é que foi essa sensação de voltar a jogar depois de tudo que aconteceu em 2021 e construir? E aí ter uma grande alegria ainda. O Grêmio ganhou do Internacional o Campeonato Gaúcho e conseguiu, de alguma maneira ali, respirar. Foi uma alegria do torcedor. O Grêmio ganhou o Campeonato Gaúcho, não é do rebaixamento. Isso não tinha acontecido na história, nem do Internacional, nem do Grêmio. Para te ver. E nesse caso aqui, vamos dizer assim, remotivar um plantel não era coisa fácil. Não era coisa fácil. Eu não entendi. Eu achei que isso iria mudar tudo. Não, na verdade, a gente... naquele final de 2021, quando se manteve o Mancini e vários contratos em andamento, vários jogadores saíram. E o grande encerramento de ciclo no Grêmio vai se dar em final de 22. Isso vai ser um encerramento, isso sim vai ser uma espécie assim de página virada, porque vários contratos acabam, o Grêmio vai ficar praticamente com a possibilidade de reconstruir um elenco sem nenhum problema, porque vão terminar vários contratos. Vários jogadores que estão fora também não voltarão mais e criará uma condição de fazer uma coisa nova. Uhum. A ruptura, efetivamente, que precisa ser feita, nós tínhamos muitos contratos que tínhamos que respeitar. E eu sempre achei que este elenco também era suficiente para encarar o que nós íamos encarar em 22. Tanto é que deu o Campeonato Gaúcho, tivemos de rumo ali, né? Tivemos um péssimo desempenho na Copa do Brasil, não chegamos nem tivemos enfim, mas vamos colocar uma coisa assim que me parece importante, assim, a nossa avaliação, que aquele grupo que estava lá, mais alguns que pudessem ser agregados, e mais aquilo, era suficiente para a gente organizar uma situação de retorno. Mas eu me refiro dentro do ambiente. Esse ambiente, porque o torcedor não aceitou isso. O torcedor não aceitou, mas eu quero te dizer uma coisa assim, ó, quem também perde tem o direito de voltar, tem também o direito de se recuperar. Né? E o meu raciocínio mais importante naquele momento é o seguinte: quem perdeu era a receita certa e a receita mais tranquila, assim, vamos fazer o seguinte, todo mundo sai fora e vamos começar tudo de novo. Tá bem. Mas eu também olhei e vi e identifiquei certos problemas que não passavam necessariamente por aquele ou por aquele. E aí me veio simplesmente um raciocínio que me pareceu muito justo naquele momento, justo com as pessoas. Vamos deixar que elas possam se recuperar. E se tiver outros motivos, a gente faz as substituições mais na frente. E aconteceu exatamente isso com o Mancini. O Mancini acabou sendo substituído. Foi esse o motivo de manutenção do Mancini. O Mancini ele tinha trabalho suficiente, porque ele vinha exatamente num trabalho que ainda poderia ser dado o resultado, e ele pegou também, vamos dizer, faltando 14 jogos. E 14 jogos, vamos combinar, velho. Dava para dar mais um tempo para ele, para ver se efetivamente aquela queda, porque ele não foi o responsável pela queda. Sim. Não é dentro do diagnóstico, não é dele. Não é. Naquele primeiro momento, ele, vamos dizer assim, ele pegou um time que tentou reerguer, poderia ser feito melhor. Um dos pontos que as pessoas mais falam, e aí o senhor, se puder, óbvio, sim, com todo dentro do que se pode colocar aí desse livro, que eu vou ler atentamente esse livro, mas
aquele episódio da saída do Filipão. Não, foi uma situação assim, quer dizer... História narrativa, tá? Tá. Narrativa de imprensa, o que a gente escutou, de bastidor e tal. Filipão pediu a cabeça do Diego Souza, do Rafinha, não sei de quem mais lá, outro jogador, e o presidente Romildo Bolzan, como é abraçado aos jogadores, ele disse, como é que é, não vai ser, vou ficar com o Rafinha. Não foi nada disso, tio. Não foi nada disso. Boa. Não foi nada disso. O que aconteceu? Foi que nós perdemos o jogo para o Santos. Isso, perdemos um gol no último Perdemos dos últimos lances do jogo, um gol que... uns 40 minutos. Um lance que aconteceu assim, que tinha dado impedimento, depois o VAR foi lá e fez a correção, não deu impedimento e tal. Isso mesmo. Ali, vamos dizer assim, se verificou uma situação de quase que impossibilidade de reação. Ali se sentiu. Sim. O ambiente caiu. O Rafinha foi expulso. Depois do jogo. O ambiente estava pesado. A viagem de Santos para São Paulo foi uma viagem que não teve uma voz no ônibus. Ali o senhor sentiu que... Ali eu senti que nós não tínhamos mais capacidade de reação. E o Filipão, dentro do alto da sua experiência, dentro do alto, ele pediu que todo mundo saísse, ficamos eu, ele e o Herman conversando ali e tal, e se encaminhou mais ou menos uma situação que ele disse, ó, eu estou à vontade e quero deixar vocês à vontade. E na análise que depois fizemos uma reunião rápida ali, também verificando tudo isso, fizemos essa opção. Não foi por conta de jogadores. Essa história que falam que os jogadores pediam treinadores ou pediam trabalhos, isso é lenda? Ou eles participaram em alguns momentos de tomada de decisão? Porque isso também é outra coisa que se coloca assim como lenda. Assim. Não, na verdade, às vezes, esses dias eu tinha jogador que fazia suplementação de preparação, complementação de preparação jogando futebol. Futebol não é nem um pouquinho aconselhável para fazer isso, não tinha nenhuma situação de recomendação nesse sentido. Os caras fazem isso por esporte deles, por brincadeira deles, por hobby deles. Sim. Mas não a título de fazer isso para suplementar. Não programado. Vamos combinar, tio. Vamos combinar. Foi muito mal colocado. Puxa vida, quer dizer... Mas é que tem gente... O senhor conhece a tese do Homer Simpson, né? A culpa é minha, eu coloco ela em quem eu quiser. Pois é. Eu acho que de vez em quando eu assistia aquilo, eu achava fantástico. Eu acho um cotidiano fantástico. Aquilo. É maravilhoso. Aquela bolha. Não, o texto é maravilhoso. Eu achava aquilo um cotidiano fantástico. Mas porque é legal, presidente, e às vezes o senhor me perdoe aqui algumas perguntas, mas isso acaba tomando conta todas as pessoas falam isso. Os jogadores mandavam no presidente Romildo. Não, olha aqui, ó, eu vou dizer o seguinte, não tem ambiente de futebol que tu não faça com uma certa cumplicidade com os jogadores de futebol. Se tu acha que tu vai fazer futebol, eu aqui, tu lá, então faz o seguinte, então eu sobo no pedestal, o jogador está ali embaixo, eu mando nele, está acabada a história. Mas o ambiente coletivo se constrói coletivamente, meu amigo. Tu tem que ter, olha aqui, ó, eu me orgulho no Grêmio de ter dado oportunidade para milhares de muita gente que jamais teria oportunidade de fazer isso. Por quê? Porque eu aprendi que a solução que a gente tem para melhor produzir é exatamente ter um consenso mínimo de convivência coletiva, de produzir coletivamente. Sim. E para mim no futebol, se tu não tiver um grupo de jogadores, não é que eles mandem, não tem esse folclore. Olha aqui, a minha relação de presidente é uma relação de respeito à profissão deles. E eles têm a profissão, e eles têm o respeito à hierarquia do presidente. Agora, se nós vamos ter uma relação de proximidade a ponto de estarmos empaticamente nos relacionando para produzir um resultado e coletivamente buscando soluções para produzir um resultado, o que vai produzir de resultado é bom para eles e bom para nós. O que é ruim para eles é ruim para nós. Então vamos combinar uma coisa, tia, não tem essa história de mando. Agora, quem for fazer futebol só dando pontapé na porta e achando que dando pontapé na bunda de todo mundo vai resolver as coisas, não existe isso, rapaz. Como é que eu vou dar um pontapé na bunda de quem ganha 500 mil por mês? Ele vai olhar para ti e vai dizer, continua pagando que eu vou dormir. Mas ele que me derruba, porque ele vai lá e me derruba. Ele te derruba. Ele perde o jogo domingo. Então, vamos combinar uma coisa, essas coisas têm muito do folclore e muito do debate político que se gera em torno dos interesses que se montam. Sim. Então, isso faz parte da narrativa do futebol, das questões políticas do futebol, dos ambientes que se geram, dos interesses que estão gerados. Sim. E pode ser de diversas formas. Mas a minha relação com o jogador de futebol nesses 8 anos foi uma relação rigorosamente de justiça. Eu cumpro com vocês e vocês cumprem com o Grêmio. O senhor atrasou o salário nesses 8 anos alguma vez? Nenhum dia. Nenhum dia. Isso é um mérito maluco, quase, né? Nenhum dia. 8 anos? Nenhum dia. Se tu disseres que uma vez eu avisei que não poderia pagar no dia 20, eu paguei uns 2 dias depois e paguei, mas eu disse, olha, eu tô com um probleminha aqui, vou pagar 2 dias depois. Não chegou a ser atraso. Lá no início, lá?
Não, foi uma transição que deu aí, porque, na verdade, houve um dinheiro que nos atrasaram, Sim. e eu acabei também tendo que atrasar 2 dias. Mas foi isso. De regra, atrasar, assim, 30 dias. Sim, claro. Que era uma Eu estou falando de 2 dias, 3 dias. Que é uma coisa comum hoje em dia, infelizmente. Não, tu vai em todo o país, tu vai encontrar isso milhares de vezes. E cada vez mais, eu acho, né, presidente? Milhares de vezes. Presidente, e aí vem uma tomada de decisão, o Grêmio melhora, a gente estava começando a entrar na Série B, demite o Mancini ainda no Gauchão, ganha o Gauchão, vem a alegria do Gauchão, e vem a Série B, a coisa começa com o Roger, o Grêmio e melhora e entra numa zona de classificação, e curiosamente em 4 jogos absurdos. O Grêmio perde 3 dos 4, o Grêmio empata um jogo que não é ruim, o jogo contra o Cruzeiro aqui, mas aqueles 3 jogos, CRB, Criciúma. E empatamos com o Cruzeiro dentro de um erro nosso. Um erro nosso, uma bola do Breno bate com... Enfim. E aí o senhor toma uma decisão que surpreende o mundo. 18h45, 19h45, vem uma nota no site. Obrigado, Roger. Renato está de volta. O que foi isso? Foi um diagnóstico. Né? Eu quero até me dar a oportunidade só para fazer exatamente isso aqui, porque eu sou um admirador do trabalho do Roger, tá? Começa por aí. Eu sei disso. Tenho por ele também um carinho especial. Gosto muito dele. Né? E seria absolutamente deixar o Roger treinar o time na sexta-feira com a decisão tomada. Sim. O senhor já tinha tomado a decisão? A decisão foi sua? Já tinha tomado a decisão e já tinha feito os encaminhamentos que deveria fazer. Estava aguardando só ali foi uma decisão não, sua? Na quarta-feira nós fizemos uma reunião informal do Conselho de Administração. Uma reunião informal que estava preparando também uma reunião do Conselho Deliberativo, e trocamos ideias. Né? E ali para ver exatamente a média do que todo mundo pensava. Né? Porque o Conselho de Administração foi uma parceria fantástica nesses 8 anos. Também quero fazer essa referência, porque para mim isso é importante. Houve solidariedade, houve sempre uma convivência muito solidária no que diz respeito às decisões que tomamos, que basicamente eu não me recordo de uma decisão que não tenha sido por unanimidade, porque todas as decisões foram consensuadas e o debate foi ajustado e as decisões foram basicamente por unanimidade. E ali eu tirei uma média, e verificando, principalmente, eu já disse isso na entrevista passada, e por isso me sinto à vontade para dizer agora, o ambiente do jogo de sexta-feira, que era o ambiente do jogo contra o Vila Nova, nós poderíamos até ganhar. Mas se o Grêmio ganhar jogando mal, eu quero saber onde é que é pegar. E não tem coisa pior do que um jogador estar pressionado por isso, um ambiente de vestiário pressionado por isso. Aquilo me incomodou muito. Me incomodou muito. E eu presenciei algumas situações de vestiário em Criciúma também, que essas são só minhas. E isso me deixou assim, eu praticamente fiz o juízo disso e eu vou tomar uma atitude, e me senti muito amparado nas atitudes. Pelos seus colegas. Pelos meus pares de conselho de administração. Sim. E saí dali e tal, não disse que ia tomar essa decisão naquela reunião de quarta-feira, mas imediatamente já comecei a tomar. Essa foi a decisão mais difícil de todos os 8 anos? É muito difícil tu tomar uma decisão da forma como nós tomamos. É muito difícil tu descolar pessoas que tinham uma boa correspondência contigo, tinham uma boa relação contigo, e também eu tenho admiração pelo trabalho do Roger, tu fazer aquilo. Eu tive que fazer uma operação dura. Imagino. Dura. Mas naquele momento eu disse assim, eu tenho que também fazer uma operação para recuperar tudo aquilo que está no nosso entorno e os riscos que nós estamos correndo. Quer dizer, levar esse ambiente com insegurança até 10 jogos pela frente. O senhor teve medo de não subir ali? Não, eu não tive medo de não subir, mas eu não queria que o nosso ambiente fosse extremamente sofrido. Medo a gente tem. Não tinha medo de não subir, não. Eu achava que a gente ia subir, mas é um ambiente muito sofrido. Sim. Esse dia vai dizer que a maior frustração da minha vida eu consegui também colocá-la no rumo certo. Recuperei aquilo que foi uma das maiores frustrações da minha vida. O senhor acha que é a maior frustração da sua vida? Teve muita... Não, tive outras, mas a vida esportiva com certeza. Né? Com certeza absoluta. É muito frustrante tu frustrar. É muito frustrante tu frustrar a expectativa de milhões de pessoas. É muito frustrante tu estar num ambiente, de repente tu ter que te recolher no ambiente com receio de alguma coisa. É muito difícil tu conviver com uma pecha dessas depois de ter conseguido chegar num patamar importante no clube. Quer dizer, tu refaz praticamente todo aquilo que na rua tu não podia andar,
De repente, tu está sujeito na rua, teve um doido te desaforar ou até mesmo te bater. Isso acontece, meu amigo. Não vai nessa que isso tem. Então, para mim, aquilo foi uma frustração tremenda. Como gremista, como torcedor, como dirigente, por não ter correspondido e por ter frustrado muitas pessoas, milhares de pessoas, e também a mim próprio, porque eu não admitia que eu um dia pudesse fazer criar um problema de tal ordem para o Grêmio. Eu me sentia assim. E agora vou me sentir muito mais confortado de conseguir recuperar, vamos dizer assim, aquela frustração que gerou, embora todos os percalços que nós tivemos nesse sem prejuízo de alguém. Agora, frustrar uma massa de 10 milhões de pessoas em cima de um conceito e praticamente tu receber... Mas o senhor sabe que parcela de culpa sobre isso. Essa sua frustração, ela é pelo seu protagonismo. Porque o senhor ganhou. Sim. Porque senão o senhor não teria a mesma visibilidade. Como consolo. E meu amigo, presidente, ainda bem que vai ter mais um ano para recuperar tudo isso. Então, porra, depois de uma frustração daquelas, o cara tem um ano que pode ser uma incerteza danada, mas eu me botei na cabeça que a grande coisa que nós tínhamos que fazer esse ano, independente de tudo que possa acontecer, era retornar. E nesse... noção, lembrei da mesma vocês não têm noção do que tu aguentar uma pancadaria de tudo que é lado, de desconstituição pessoal, de reputação, de ordem moral, de ordem política, de ordem pessoal, de ordem administrativa, de ordem desportiva, tu não imagina o que é aguentar isso. Olha, eu vou dizer o seguinte, assim, ó, quando eu disse esses dias que isso aqui não é ambiente para fraco, e disse também que às vezes nem para covardes, porque o covarde corre da raia. O covarde vai embora. É fácil, né? E aquele que também às vezes te acusa no anonimato também é um covardão. Igual. E se tu é fraco, sabe o que é que faz? Tu sucumbe. Sim. Tu sucumbe. O senhor... Tô aguentando no peito e vamos sair dessa. O senhor aqui... Sinceramente, nunca me passou pela cabeça não voltar. Nunca me passou pela cabeça. Isso que faz o senhor pensar... Embora aquelas primeiras rodadas, coisa e tal... Nós perdemos em casa, nós perdemos pro Criciúma, não? Não, nós perdemos pro Chapecoense. O Chapecoense, então. Então, quando começou daquilo aqui assim, claro que o cara fica um pouco assustado, mas eu tinha certeza absoluta que eu tinha confiança naquilo que estava sendo feito lá dentro para voltar. Eu quero, presidente, nada. A primeira coisa que eu vou te dizer assim, para colocar bem clara essa questão, né? Eu vou terminar o governo no Grêmio, nós vamos terminar o governo no Grêmio respeitando todos os acordos que fizemos anteriormente. Como foi construído esse governo, todos aqueles acordos serão respeitados. Então, tem muita gente que está hoje em outra chave que assim permanece nos postos, permanece lá com responsabilidades, vamos dizer assim, de crachá, sim, de portaria e tudo mais. E eu estou respeitando todos os acordos porque eu entendo que aquilo que foi objeto de construção lá atrás e que não foi desfeito, será desfeito quando encerrar o mandato. Então eu vou respeitar tudo isso. Agora, existe, evidentemente, uma situação assim de outros caminhos. Esses outros caminhos, todo mundo está no direito legítimo de fazê-los. Não há problema nenhum. Agora, tem um caminho que está muito mais próximo da gente, que tem, vamos dizer assim, um viés rigorosamente de situação, de estar junto, inclusive nesse momento de dificuldade, como os outros também estão, mas, de certa forma, se descolaram e, às vezes, é muito simples. É o seguinte, olha, aqui, se a gente ficar, nós vamos ter prejuízo, né? Se ficar do lado do presidente, nós vamos ter prejuízo, é normal. E eu, sinceramente, como um ser político, como um homem político, como um homem que convive com isso, vejo isso com naturalidade. Quer dizer, se eu não quero me aproximar de uma liderança, eu saio fora dela. Sim. Eu não vou tratar isso como uma espécie de inimizade, entendeu? Mas também entendam que aqueles com quem eu estou convivendo e mesmo assim estão lá do meu lado, que podem segurar as pontas e que podem justificar o legado, que pode sustentar um discurso, que é exatamente um discurso que nós acabamos de fazer uma narrativa enorme aqui, né, e querem ficar... Eu vou dar amparo para eles também. Sim. Isso não quer dizer que eu vou estar indo lá de bandeirinha, não, mas eu vou estar junto com eles, porque é o grupo com quem a gente vai amparar. Eu estou junto dos meus parceiros e estarei junto dos meus parceiros. Assim como considero parceiros aqueles que vão encerrar a administração comigo também, pela construção anterior. Quero te dizer assim, ó, eu sou uma pessoa extremamente bem festejada na rua. Sou uma pessoa extremamente bem reconhecida, sou uma pessoa extremamente acariciada na rua. As pessoas demonstram admiração, carinho. Estou falando isso não num sentido de vaidade. Estou te dizendo que as pessoas vêm, as pessoas identificam e veem com carinho. Pelo menos quem vem. Aqueles que podem passar e não sei o que está olhando, mas há, de certa forma... O senhor não caminha na rua? Caminho. Não, no sentido, o senhor bate foto de 2 em 2 metros. Claro que sim.
Não, é isso que eu estou dizendo, eu tenho certeza. Ao contrário. Não caminha no sentido não ruim, no sentido assim, bom. Há um reconhecimento, há uma admiração. Porque uma coisa é ele mandar um WhatsApp criticando, a outra coisa é passar e pedir uma foto. Há uma curiosidade, às vezes, olha, porque a presença do Grêmio gera uma certa autoridade, às vezes as pessoas pessoalmente vêm e acaba, de certa forma, mas há carinho, há carinho. Então, eu quero te dizer que depois a gente tem levantamentos feitos pela gente aqui assim, então eu te diria que eu teria ainda, por incrível que pareça, um grande percentual de pessoas que poderiam votar na gente ainda esse ano. Então, o senhor acha que tem chance de... Não estou dizendo isso. Estou dizendo isso como foi um dado que a gente levantou. Foi um dado que a gente levantou exatamente para saber exatamente o nível que a gente pode, de certa forma, né, eu vou... influenciar. Sua frase. O senhor vai dizer assim, quando daqui a 20 anos vai encontrar o César lá pescando, lá, que eu adoro também, lá. Uhum. Presidente, e aí, presidente? Como é que foi? Que frase daquele período do Grêmio? O que a gente pode dizer? Eu fui um gremista que honrou o Grêmio. Um gremista que honrou o Grêmio. Mesmo nesse pior momento, eu fui lá no fundo do poço e voltei. Não é falta de honra. Pois é, então eu fui um gremista que honrei o Grêmio, porque eu sempre estive ao lado dele. Isso foi exatamente a resposta que o senhor disse. Eu não suportei gerar dor. E isso é sinal de quem tem honra e quem tem respeito. É isso aí. Porque foi muito ruim isso. A dor que o torcedor sentiu, ninguém sentiu mais. Mas é isso aí. É bem isso. É bem isso. E eu vou lhe dizer o seguinte, a alegria que o senhor sentiu quando chegou aqui, presidente, ninguém vai esquecer também. A alegria que o senhor sentiu lá quando o Grêmio voltou daquela vitória lá na Argentina, ninguém vai esquecer. Então, existe a dor da derrota, existe a alegria da vitória, e o senhor ganhou. 2 presidentes ganharam a América. Essa faixa, sabia que eu tenho a faixa do pai, né? Porque, isso é bom de dizer, o pai estava no time rebaixado em 2004, mas o pai estava no time campeão do mundo em 83, ele era do jurídico. São momentos que só acontecem para quem está lá. Sabe o que ele disse para mim depois disso? Eu fui mais importante quando perdeu do que quando ganhou. Obrigado, presidente. Valeu, carinha. Obrigado, tá? Obrigado.